Ok. Bom dia a todos. Vamos começar aqui essa live, né, da Speed. Vamos esperar um pouquinho as pessoas entrarem. E hoje a gente vai falar sobre transitoriedade, dando continuidade a esses encontros que a Speed está propondo, né, que começaram a semana retrasada com o Márcio e com o Bruno, e que hoje continua então comigo e com o André Avelar, eu falando agora ao meio-dia e a André falando às 2 horas da tarde, e a gente escolheu esse tema, que é um tema muito importante, que é o tema sobre a transitoriedade, né? O que acontece com a transitoriedade, né? Vem de um texto do Freud, que é um texto muito bonito, que vai falar justamente sobre a precariedade dos encontros, sobre a efemeridade da beleza. E, na verdade, o Freud escreveu esse texto em 1915, na Primeira Guerra Mundial, mas é uma reflexão, esse texto, sobre um encontro que ele teve em 1914 com dois amigos, um dos quais a gente não sabe quem é, e o outro que era o Maria Rilke, que justamente era um poeta ainda jovem, né, na época. Quando o Freud encontrou com ele, ele tinha 40 anos e o Freud tinha já 59, quase 60. Então, o Rainer Maria Rilke, ao passear com Freud, com esse outro amigo pelos campos lá austríacos, fala da dificuldade de poder usufruir o belo, justamente pela sua precariedade. Então, Freud escreve esse texto em 1915, pensando muito, né, nessa dificuldade do Rilke de usufruir do belo, usufruir da beleza das coisas da vida e, ao mesmo tempo, por elas serem transitórias, ficar muito revoltado, quando para ele justamente essa efemeridade que dá, né, a toda a nossa experiência de beleza o seu valor. Então, nesse sentido, nós pensamos também que o tema, né, que o Freud traz em 1915 é um tema absolutamente pertinente ao nosso mundo atual e principalmente a esse momento que nós vivemos, né? Não é o meu objetivo ficar só focando na questão da pandemia, mas é claro que a pandemia não só nos inspira, né, nos confronta com tudo o que aconteceu, e nesse sentido é um texto que faz com que a gente possa refletir também sobre o nosso momento presente, principalmente um momento que fez com que a gente tivesse que justamente romper com toda uma ilusão, né, de continuidade temporal, de um mundo que na nossa cabeça existiria com seu passado, presente e com a nossa perspectiva de futuro, e que de repente, por tudo que nos acontece e nos aconteceu, nós nos vemos absolutamente descentrados desse mundo, descentrado até deste passado como referência para o futuro, e nesse sentido pensar sobre a transitoriedade parece muito fundamental. Então, nesse belíssimo texto, o Freud traz algumas questões muito importantes para a nossa vida e para a nossa clínica. E, a meu ver, é claro que cada leitor lê o texto de uma maneira, o Freud traz também um manifesto de esperança, né? Não só em relação à nossa capacidade de destruir para transformar, mas também de aceitar a finitude, ao mesmo tempo que nós apostamos na transcendência, e de experimentar o belo em toda a sua potência e sua radicalidade, na medida em que mesmo quando ele se esvai, ele permanece ainda como um traço. Então, nesse sentido, o Freud vai trazer também uma possibilidade da gente pensar no trabalho de luto não como uma decorrência com o confronto com a morte, mas muito mais no sentido de ser o que vai nos permitir uma pulsação em relação à vida, né? E também o texto do Freud traz justamente esse paradoxo, né, entre a precariedade da beleza e, ao mesmo tempo, da constatação que é justamente pela sua finitude que nós precisamos da importância ao seu valor. E ele vai dizer nesse texto também
que essa transitoriedade, ela pode fazer com que a gente sinta duas coisas. Uma, esse reconhecimento da sua importância que eu acabei de falar, mas também pode trazer uma sensação de desalento, né, de revolta e meio de antecipação de um luto, e nesse sentido, por que fruir das coisas se elas são perecíveis? Que é um pouco, né, o dilema, digamos assim, existencial do Rainer Maria Rilke, que o Freud fala, bom, eu até tentei, né, ponderar com ele e tudo, mas não fui bem sucedido. Então, o que eu vou tentar conversar um pouco com vocês e depois deixar um tempo para a gente ver se a gente consegue, né, trazer as perguntas e tudo, é tentar ligar, né, essa ideia do Freud de transitoriedade com a relação com a experiência estética e com a relação com o que a gente chama com o luto e com o negativo. Né? Então, eu vou me inspirar um pouco numa certa mitologia das origens, né? Mitologia no sentido que a gente nunca sabe quando começa a nossa vida e também não sabemos como ela vai acabar, e numa mitologia no sentido que esses primeiros tempos, que esse início da vida, a gente vai construir no só depois. Porém, né, quando a gente pensa na questão do originário, pelo menos em psicanálise, né, o originário não é só um mito, o originário é alguma coisa que mantém a sua eficácia no presente, na medida em que, né, tem marcas, tem traços, tem sensações que permanecem corporalmente em cada um de nós, mesmo que a gente não tenha nenhuma representação, nenhuma narrativa para dar conta delas, mas que são marcas justamente desse encontro, né, anterior à linguagem, pelo qual nós iniciamos a nossa vida. E nesse sentido, na clínica psicanalítica, isso também acontece, porque a clínica psicanalítica ela não é só permeada pela narrativa, pelo conteúdo, pelo significante verbal, mas ela é justamente atravessada justamente por esses indícios, né? Por esse não verbal que fala pela postura do corpo, pela voz, pelo olhar, pela forma como nós nos comunicamos. Então, esse encontro silencioso, esse encontro anterior à linguagem, que o Bowles, que é um analista muito interessante em inglês, vai trabalhar e vai trazer como uma experiência estética. Então, o Bowles ele vai dizer que a experiência estética é uma experiência que acontece, né, anterior à linguagem. Ele vai também tomar como um exemplo metafórico o bebê nesse encontro com a beleza da mãe, mas não é a beleza física, é a beleza no sentido de ser um encontro que proporciona uma alteração do eu do bebê. Então, na verdade, essa é a primeira experiência que o Bowles vai chamar de experiência estética e vai dizer que a função da mãe não é só de conter, de suportar, de acompanhar, mas é de transformar. Ele vai trabalhar isso, vai trazer isso como sendo uma experiência da ordem estética, na medida em que é uma experiência em que o sujeito sente, mas não representa, e que ele vai chamar, ele tem uma frase que eu acho bem interessante, que ele vai dizer, é um conhecido não pensado. Né? Então, a experiência, a originalidade do Bowles é dizer assim, bom, a mãe ela é menos importante como pessoa, como objeto, e muito mais importante enquanto processo porque é através do seu cuidado, da sua forma estética de lidar com esse bebê, que ela vai possibilitar que o seu mundo, tanto interno como externo, seja transformado. Então, essa ideia da transformação é que vai estar no bojo dessa experiência estética, que também tem a marca, no futuro, de uma transitoriedade. Né? Então, nesse sentido, as obras de arte, né? A experiência que a gente pode ter com a arte, com a literatura, com a poesia, né? São experiências, algumas que são apenas um reconhecimento da arte, um reconhecimento da beleza, mas tem algumas experiências que são transformadoras, das quais o encontro com elas faz com que nós possamos sair transformados pela experiência. E o Bowles vai dizer que cada experiência estética do adulto tem a marca desse encontro dos primórdios da vida, dessa mitologia, onde há uma ilusão de uma união com o objeto, e onde o objeto ele é importante justamente porque por essa perspectiva desse encontro, dessa sintonia afetiva na experiência do externo, né, dessa sintonia de afetos que ainda não tem uma significação,
que essa potência desse encontro, que essa vivência dessa fusão imaginária, que isso estaria no bojo das experiências estéticas que nós procuramos então como adultos. E é claro que quando eu falo dessa transformação e dessa relação com o belo, não quer dizer que isso seja uma experiência positiva. A experiência estética, o encontro com uma obra de arte pode ser um encontro aterrorizante, pode ser um encontro que traz um impacto. Eu penso assim, por exemplo, em arte contemporânea, na Maria Abramovic, onde a experiência, as performances delas, essa body art, esse encontro com o outro é sempre no sentido de causar um impacto no outro, não é no sentido só de usufruir do belo. Ou da Nix Sanfali, que também foi uma artista plástica dos anos 30, que nasceu nos anos 30, mas que teve toda uma obra enorme que ela chamava das nanás, que são os corpos femininos, com os ventres protuberantes, onde ela fez exposições que esses corpos eram imensos, as pessoas entravam por dentro do corpo materno. Então, a experiência estética nesse sentido de uma busca de uma profunda experiência subjetiva com um objeto, mãe, que ainda não é reconhecido, como eu falei, na sua alteridade como pessoa, mas que produz um processo de transformação. Junto com essa ideia do belo, que o belo inicia a nossa vida, o Meltzer vai trazer também uma ideia de que se o belo da mãe inicia a vida do bebê, o enigma, o sorriso de Gioconda da mãe também produz um conflito externo, que é um estético, na verdade, externo também, porque é justamente o conflito com algo que a criança não consegue apreender. E essa busca pelo mistério que há no outro também é uma busca que nós continuamos na vida toda, justamente porque se a mãe dá ao bebê essa experiência de sensorialidade, de possibilidade de existência, essa ilusão de fusão, ela também confronta o seu bebê com algo do qual ele não consegue acessar, que é justamente o mundo interno da mãe e o mundo interno de cada um que nós nunca conseguimos acessar completamente. Então, em cada um de nós, há um isolado, como diz o Winnicott, há um isolado que nunca é conhecido, que significa dizer que nós passamos a vida buscando, talvez, imaginar, construir o mundo interno do outro, mas nós nunca conseguimos totalmente. E essa busca se dá pela clínica e também se dá pela nossa relação com a arte, com a literatura, com a poesia, com a pintura, com a música, com essas experiências. Mas é sempre essa construção que nos impele a nos perguntarmos, mas afinal, qual é o mundo interno do outro? E esse reconhecimento, então, desse elemento isolado em cada um de nós é também fundamental na medida em que vai propiciar um certo descanso, um certo recuo, uma certa proteção do excesso de vinculação com as pessoas. Então, nesse sentido, pensar nessa experiência estética como um momento de um encontro profundo com o objeto é também pensar nessa experiência estética do início, desse encontro com o belo, com a necessidade de um isolamento pessoal. E esse isolamento pessoal, o Bion, que é um psicanalista também, que nós gostamos muito, ele vai trazer do John Keats, que foi um poeta, essa ideia da capacidade negativa. Quer dizer, em cada um de nós há um negativo, há um espaço que nos protege do excesso de encontro humano. É claro que isso é temporário, mas é justamente essa capacidade negativa que permite ao analista, por exemplo, manter na clínica a suspensão, como o Bion falava, suspensão do desejo. Não é não ter desejo, mas é poder reconhecer que nós não conhecemos o outro, que a análise nesse sentido não é uma experiência de conhecimento e talvez seja justamente o oposto, seja a capacidade de reconhecer a incerteza, o não saber e manter esse não saber como uma potencialidade. Então, ao mesmo tempo que a gente pode pegar do Bolas essa ideia, quase dessa epifania que nós temos uma vez na vida, mas essa sensação quase de um encontro com o sagrado, se a gente quiser, traz junto também, ao mesmo tempo, essa experiência de união, mas também a marca de um isolamento, do que o Ogden vai chamar de um recuo a esse santuário pessoal, que faz com que o bebê e o adulto também possa não se integrar e possa viver uma experiência de
recua a si mesmo, né? Com a sua sensorialidade, com o seu eu, com a sua não integração. Então, esse isolamento, como eu falei, ele é também fundamental porque justamente ele nos protege desse excesso de trabalho de viver. E vocês podem pensar que se a gente pensar na morte só como metáfora, não como uma morte do organismo, esse recolhimento também traz um pouco um certo passeio, como se fosse assim no mundo dos mortos. O Ogden fala isso bem assim poeticamente, né? A mãe tem que sustentar, tem que tolerar que o bebê se desconecte dela para o seu mundo de sensações, que ele vai passear no seu mundo dos mortos, para que ela possa depois resgatá-lo desse mundo, para que ele continue nesse trabalho que é o viver. Então isso, né, essa ideia desse negativo, eu pensei também desse espaço, desse isolamento, eu acho que a gente pode também trazer para a ideia da virtualidade na clínica. Porque muito tem se falado da virtualidade, né? Muito tem se falado, os atendimentos virtuais, mas na verdade, quando a gente pensa no virtual, eu acho que o virtual ele pode ser pensado como algo da clínica psicanalítica para além do atendimento à distância, no sentido de que a definição de virtual no dicionário é algo que é potencial, né? Que é potencial, que é factível de se tornar real. Mas a filosofia, o Deleuze vai dizer, o virtual, né? Ele não é oposto ao real. Há uma realidade na virtualidade. Ele é oposto ao atual. Então isso é muito interessante para pensar, tanto no Freud, que eu vou voltar para ele já, né, como nessa ideia da virtualidade da clínica. Porque o virtual, nesse sentido, ele combina muito com o que o Green vai chamar, né, vai definir de ausência. O Green vai dizer assim, ausência é uma presença em potencial. Então o virtual é uma potência de criatividade, mas que nós nunca sabemos como ela vai se atualizar. Então, nesse sentido, né, não há como prever, né, se uma semente vai se tornar uma árvore, só há como, humildemente, o botânico pensar, bom, talvez isso vai se transformar numa complexidade qualquer que pode ou não se tornar uma árvore. Então, há uma virtualidade nesse negativo, nessa capacidade negativa, que é de apostar sem garantia nenhuma. Eu acho que a análise é essa experiência, né, de uma aposta na positividade do sintoma, de uma aposta na vinculação, mesmo sabendo que esse vínculo não é permanente, mas ele é temporário. Então é nesse sentido que a virtualidade ela também conversa com a ideia de transitoriedade, e eu fiquei pensando que talvez a transitoriedade poderia já ser uma categoria, se a gente quiser assim, entre a presença e a ausência, né? Então, voltando, né, um pouco, falando um pouquinho assim só sobre a questão do isolamento social, eu fiquei pensando também, se a gente pensar no virtual, né, como esse potencial, e esse potencial na análise como essa aposta sem garantia, ou seja, esse virtual também ligado à capacidade negativa, na verdade o atendimento à distância, e o que nós vivemos agora como isolamento social, ao invés, né, de nos ajudar a ter um isolamento pessoal, que foi o que eu estava falando em relação à experiência estética, ele pode produzir na clínica e talvez na vida até uma hiperconexão entre analista e analisando, já que o que a virtualidade na clínica negativo, né, como concepção também clínica vai nos trazer, é que só é possível, né, haver uma capacidade de sustentar alguma coisa do qual não sabemos na presença de um outro. Então, talvez na clínica seja difícil sustentar um silêncio, seja difícil tolerar o isolamento na medida em que o corpo do analista e do analisando, apesar de presentes, né, estamos presentes, mas não estão talvez presentes na sua radicalidade carnal. Né? Então, essa falta pode talvez tornar algumas experiências na análise, eu tenho ouvido, né, alguns colegas falarem isso, às vezes ficarem cansados. Por quê? Porque é como se a atenção tivesse que ficar muito focada, né, e como se o silêncio, ao invés de ser uma produção
que pode ser feita na companhia ou na presença do outro, ele pode rapidamente se tornar uma ameaça de desamparo, né? Então, a questão do desamparo, né, que eu não trouxe hoje do Freud, porque eu acho que até uma questão do trauma do nascimento versus a experiência do nascimento para o Winnicott, mas eu quis trazer essa experiência em termos de concepção psíquica, desse encontro radical com o belo e com a experiência estética, mas que já nesse sentido vai nos confrontar com o que o Freud traz em relação ao luto, né? Então, o que o Freud vai falar do luto? Ele vai dizer, bom, o luto para um leigo é uma coisa, enfim, comum no sentido de que é compreensível. Agora, para nós psicanalistas, traz uma questão. E qual é a questão que ele vai dizer em relação ao luto? Primeiro, ele vai dizer que o belo só tem importância na medida que tem um valor para a nossa vida emocional. Ou seja, ele vai ligar justamente a experiência do belo, e por isso que eu trouxe esse gancho com a experiência estética e essa concepção de que o primeiro olhar do bebê, a primeira relação é com o belo do outro, da mãe. Então ele vai dizer, bom, a questão do luto, se tem a ver com o valor das nossas experiências emocionais, o Freud vai trazer isso também para o início da vida, dizendo que a nossa capacidade de amar, né, ela primeiro vai se ligar. Primeiro, é claro, a nossa capacidade de investimento dos nossos pais em nós, mas que essa capacidade, então, vai ser vivenciada pelo sujeito, primeiro, como um investimento de si, que ele chama de narcisismo, mas que depois, esse investimento que parcialmente vai para o mundo, vai para os outros, o Freud diz, talvez seja também uma busca de que, pelo amor ao outro, nós voltemos esse amor de novo para nós mesmos. Então, nesse sentido, né, a revolta do Hilke, de novo, de pensar que adianta achar uma rosa tão bela se no dia seguinte ela se vai, tem a ver também com uma antecipação, talvez, de uma perda de si em cada objeto, em cada coisa que perdemos. Então, claro que o Freud depois tem toda uma teorização sobre o luto, que não é o meu intuito falar aqui, mas de pensar essa questão do luto, de novo, não como uma clínica da melancolia, né, mas justamente do que o Freud traz nessa radicalidade desse luto. Porque, nesse sentido, talvez seja muito difícil a experiência de perda, não só da perda, é claro, de um ente querido, mas a perda de objetos, de coisas que nos representam, na medida em que, no início da vida, essa perda realmente era uma ameaça à perda de um pedaço do eu, né? Então, pensando um pouco no momento atual, uma questão que eu acho que é bem importante de se pensar é até que ponto, como é que nós vamos sair disso? Não sabemos. De novo, é a capacidade negativa. Apostamos no que na nossa potência, mas não temos ideia de qual será o resultado. Isso é um ponto. Por outro lado, nós sabemos também, né, pela clínica, que num trabalho de luto mal feito, digamos, quando não há um término desse luto, o que há é um luto sem fim. E um luto sem fim sempre produz uma repetição do mesmo. Enquanto que um trabalho de luto, ele pressupõe, né, a aceitação da perda, o reconhecimento e não a negação, não o negacionismo. Então, a aceitação da perda não só para entristecer, mas para poder trabalhar, né, elaborar e talvez sair transformado da experiência. Então, se a gente fizer assim uma ligação com o que aconteceu, não sei se nós vamos ser transformados da experiência, não sei se nós vamos conseguir chegar nesse novo normal que se fala tanto, que eu já falei aqui em outro lugar, que às vezes eu implico um pouco no termo, é um novo normal, mas enfim, não sei o que vai acontecer, mas há também o risco de não acontecer nada, de se repetir as mesmas coisas e talvez aí da gente entrar num luto sem fim, né? Então, quando eu falo, né, que o luto remete à potência da vida, é justamente no sentido de não, que a gente não seja tomado por um luto sem fim. Então é nesse sentido que, para além de discutir a morte em psicanálise, mas de qualquer maneira, né, tem essa ideia da morte como tendência ao estado zero de tensão, como acabar, tentar zerar
nessa pulsação da vida, mas a gente pode pensar na morte também em psicanálise como essa necessidade que eu falei da desobjetalização, como um confronto com a ruptura, como um confronto, como o Freud falou, com a finitude, que aí sim vai produzir um trabalho, né, que vai preservar a vida e não nos deixar melancólicos ad eterno. Então a análise, ela não é uma experiência só de você reconhecer, de você se confrontar com a sua finitude e com a sua transitoriedade. Ela justamente é um trabalho, né, talvez de acessar essa transitoriedade, acessar essa finitude, para que haja justamente a preservação da vida, né? Então é nesse sentido que a gente pode pensar na análise como uma experiência estética, na medida em que ela é, ao mesmo tempo, um encontro íntimo, né? Um encontro que tem uma potência de sintonia, de intimidade entre o analista e o analisando, mas também é um encontro onde há o reconhecimento do desconhecido e do isolado, tanto do analista como do analisando, e justamente essa radicalidade, dessa disjunção em alguns momentos, desse negativo, ele só é possibilitado pela potência de uma presença em sua virtualidade. Né? Então a destruição, né, nesse sentido, a morte nesse sentido, ela também tem esse objetivo, a morte eu estou dizendo nesse sentido, né, clínico e nesse sentido da transitoriedade, ela possibilita uma libertação do mesmo, ela possibilita uma libertação dessa servidão ao outro que muitas vezes o excesso de vinculação nos dá. E eu queria então terminar e conversar com vocês para a gente pensar um pouco, continuando essa ideia da virtualidade. Outro dia eu estava lendo um texto do Sylvain Missonnier, um livro dele sobre relação virtual, onde ele conta sobre um discurso que o Lévi-Strauss faz no aniversário dele de 90 anos. Quando ele fez 90 anos, ele foi homenageado no Collège de France, né, por, enfim, filósofos, amigos, colegas e tudo isso, e tinha uma revista em homenagem a ele, e ele então fez um agradecimento a todas as pessoas que estavam lá. Né? E nesse discurso de agradecimento, que eu achei muito bonito e comovente, eu acho que fala muito do que a gente está falando aqui hoje, né? Dessa questão da transitoriedade, da virtualidade, do negativo. Nesse discurso, o Lévi-Strauss diz o seguinte, né, que ele, nesse momento de vida, aos 90 anos, né, ele se sente como um holograma, mas como um holograma partido. E nesse holograma partido, cada parte do holograma mantém a sua relação com a totalidade. E ele diz que, então, né, esse holograma partido, para ele, seria um eu, né, que seria o seu eu virtual, e esse eu virtual seria uma parte dele, uma parte importante dele, seria a única parte que tem uma visão da totalidade, e um eu atual que ele diz que seria um quarto ou a metade do sujeito que nele habita. Ele dizia então que o eu virtual, né, dele faz projetos, pensa em escrever novos livros, já planeja os capítulos e diz para o eu atual assim, bom, eu já estou planejando tudo isso, agora cabe a você realizar. E o eu atual, pela consciência da sua finitude próxima, da sua dissolução próxima também aos 90 anos, diz assim, bom, eu não tenho nada com isso, eu não posso fazer isso. Você é que tem essa noção de potencialidade e você é que vê a totalidade. Aí ele fala o seguinte, eu vivo esse diálogo estranho o tempo todo na minha vida, pelo menos nesses últimos tempos. Mas hoje, né, com a presença de vocês, meus amigos, eu tive a possibilidade, é por isso que eu agradeço muito, de poder fazer esses dois eus por um breve momento coincidirem, né? E isso foi graças a vocês terem me dado a mão e terem me dado a sensação de que, apesar de saber que o meu eu atual, né, se desmantela, se dissolve,
em direção à sua dissolução derradeira, né, eu tenho essa sensação, pela amizade, pela presença de vocês, de que isso poderia ou poderá ser diferente. Então, eu acho que eu pararia por aqui, pelo menos por enquanto, para a gente conversar um pouco sobre como vocês estão pensando e foram, enfim, afetados um pouco pela minha fala. Então eu aguardo aqui quem tiver alguma questão para a gente continuar. Se não, eu continuo falando também, mas eu preferi ouvir um pouquinho vocês. Alguém escreveu aqui, não sei se é um comentário, uma pergunta, né, se a memória é virtual. Vou esperar aqui um pouquinho. Interessante pensar nessa memória virtual, né? Eu acho que a memória ela é, né, não só virtual, mas seletiva, né? E se a gente for assim também com Freud, a memória ela vai se modificando, né, a partir das experiências e a partir do impacto que nós produzimos e que nós temos na vida, né? Então, assim como o Freud fala que a transitoriedade também, que a beleza, né, tem a ver com as nossas experiências emocionais, a gente pode pensar também que a memória também é marcada e é trespassada pela mesma coisa. Bom, gente, eu não sei se a gente termina agora. Eu condensei o que eu falei, mas isso é uma coisa que eu sempre faço. Falo mais rápido até do que eu planejei. Mas eu não quis realmente entrar muito em conceitos psicanalíticos, tanto que eu falei rapidamente sobre não falar do desamparo, mas uma coisa que a gente pode pensar também em relação ao negativo, em relação, né, a esse conceito do belo, né, desse primeiro encontro do bebê com a experiência estética, é que talvez o desamparo ele pudesse ser repensado de uma maneira até que subverte um pouco a lógica, né? Não como uma experiência que introduz o sujeito na vida, porque o desamparo no Freud, né, ele é justamente pensado como já é um conceito psíquico para pensar na prematuridade do bebê humano. Então, nesse sentido, né, o nascimento seria um trauma na medida em que o bebê se sentiria, assim, digamos, com excesso de estimulação, com excesso de coisas que ele não consegue conter sozinho. Então, o Freud vai usar um pouco essa metáfora, né, do nascimento para pensar nessa angústia automática de, né, nessa ficção teórico-clínica de nos sentirmos desamparados sem o outro. E eu quis trazer aqui justamente uma perspectiva de pensar um pouco, não uma proteção da angústia, que isso é impossível, mas de pensar como pensar nessa ideia, né, de um primeiro objeto que transforma, dessa sideração pelo belo, traz talvez o desamparo como uma ameaça de ficar sem essa relação. Então, essa questão se o desamparo ele é constituído ou constituinte, ou se ele é uma experiência de frustrações que nós
temos com o nosso ambiente ou com o sorriso de Gioconda da mãe, dos nossos encontros e dos nossos objetos, eu acho que é uma questão interessante, porque, né, nessa concepção tanto do Boulos como do Meltzer, como eu disse, não é de pensar de novo que o belo é só uma experiência bonita. O belo também tem uma experiência de horror, porque se ele me captura muito, eu fico muito assujeitada, eu fico muito justamente submetida a ele. Então é claro que nessa experiência, se a gente pensar em termos de constituição psíquica, nós temos esse conflito desde sempre, mas é diferente pensar como, né, algo que nos introduz e não algo que de alguma maneira seria já uma reação a uma experiência, a uma certa, digamos assim, falha desse objeto primordial. Bom, eu acho que se não tivermos, então, perguntas, eu posso me despedir de vocês. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Acho que tem algumas coisas aqui. Ih, tá cheio, estão dizendo que tá cheio de pergunta. Desculpem, aí a falta, eu não olhei não, Luísa, até a Luísa aqui da Speed está me falando. Não, desculpe, eu fiquei olhando assim em cima e não vi. Então vamos lá. A virtualidade como potência modifica a experiência da análise online, e a análise, se eu acessar a finitude, seria para encontrar a potência, e poderia falar mais sobre o positivo e negativo em André Green. Já vi as perguntas aqui, né? As minhas colegas da Speed estão aqui me ajudando. Então, vamos lá. E também, né, como podemos dizer, então, que a transitoriedade se coloca em relação entre a continuidade e a ruptura. Bom, deixa eu tentar organizar, então. Realmente eu fiquei aqui, né, paradinha, e vocês me perguntando várias coisas, desculpem, mas é a falha da tecnologia aqui em mim. Vamos tentar organizar, então. E a relação entre o positivo e o negativo no Green. Por que o Green é um autor na psicanálise que eu acho que é muito importante para a nossa clínica e também para a nossa vida? Porque quando ele fala do trabalho do negativo, ele fala justamente dessa possibilidade da gente poder manter dentro de nós o outro sem saber que ele existe, e para justamente quando eu estava falando do trabalho de luto propicia uma libertação do objeto, o trabalho do negativo do Green é justamente dizer que tanto a vinculação, né? Vinculação, eu digo esse encontro potente do início da vida, como a separação do objeto são igualmente fundamentais. Então nós sabemos que para representar é preciso que a gente perda a dimensão de coisa. Eu vou representar o outro na medida que ele está ausente. Mas o que o Green vai trazer é justamente um trabalho do negativo, uma representação simbólica, uma narratividade que só se dá na fundação e na base de um objeto que está lá para se deixar apagar. Então esse paradoxo é fundamental. Quando o Ogden fala que é necessário, né, a volta a um isolamento pessoal, a um santuário pessoal, que ele coloca de novo nesse exemplo do bebê, mas que a gente pode trazer para os nossos momentos na vida de não integração, como é que esses momentos se transformam em experiências de fruição e não de angústia? Que todos nós temos os dois, não é um ou outro. Mas os momentos de fruição são justamente porque, né, a gente pode dizer que ali trabalha o negativo do Green, que é justamente eu poder ficar só, mas ter algum bojo, alguma dimensão de presença do objeto. Então o que ele diz é assim, a mãe, o objeto mãe, que a gente chama de função materna, ele se deixa apagar, mas ele se deixa apagar em sua presença, pela sua ausência, por não responder rapidamente, por deixar, né, que um bebê, que uma criança possa pensar por si só. Então a nossa experiência de ausência, no entanto, para a gente possa
viver positivamente o negativo, é preciso que esse negativo tenha a força de uma presença em potencial, ou seja, que eu possa entender que há uma possibilidade de vinculação de retorno, né? Que é uma volta do mundo dos mortos. Então, nesse sentido, o trabalho do negativo, a transitoriedade, a finitude, ela é uma potência na análise e na vida, na medida, não nessa medida meio comum de vamos aproveitar o dia hoje como se não tivesse amanhã. Não é isso. Não é uma euforia, não é uma mania do fazer, performar sem fim. Justamente ao contrário, né? É um reconhecimento, né, de que na finitude, né, há uma possibilidade de fruição, mas há também uma possibilidade do reconhecimento, né, da perda. O que eu falei do Levi-Strauss, que eu achei muito bonito, é que ele estava dizendo isso, olha, estou morrendo, mas a minha virtualidade me mantém criativo. Então é essa dinâmica, tanto da análise como da vida. Na análise de reconhecer a precariedade, do encontro, na análise de reconhecer a falta de garantia, na análise de reconhecer que não podemos prometer nada, mas disso nos tornar ainda mais potentes no sentido de poder, juntos funcionalizando, né, apostar na construção e na manutenção de uma criatividade. Por isso que eu digo que a análise não é uma experiência da depressão e da melancolia, né? Já que é fundamental manter a ilusão, uma certa ilusão para o viver. Mas ilusão não é negacionismo, é justamente esse risco que socialmente, que culturalmente, acho que nós estamos correndo hoje em dia. Então é nesse sentido que tem essa relação, que também foi uma pergunta aqui, entre o negativo e o virtual, né? Porque quando a gente fala, estou no atendimento virtual, o virtual ele sempre existe. O virtual existe como potência de algo que pode, né, se atualizar, mas que não sabemos se vai, quer dizer, mas tem uma potência nessa virtualidade, né? No negativo também há uma potência na medida em que, como eu falei que o Green diz, né, a ausência é potência de presença, né? A ausência ela se relaciona a essa volta do outro. Então, nesse sentido, o negativo não é digamos assim, não é desamparo, pode ser, mas o negativo, no sentido de uma potência que nos mantém vivos, é justamente o reconhecimento do nosso isolamento, mas o reconhecimento também que esse isolamento nos permite transformação, nos permite pensar novas coisas, nos permite aprender sobre o que perdemos, o luto, e sair desse luto de alguma maneira transformados, né? Que é justamente o que o Freud pensou muito a partir do passeio lá que ele teve com o Rilke. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Olha, tem aqui uma pergunta que eu acho que talvez tenha sido o Bruno que fez, né? Como você vê a articulação que o Green faz o negativo com a psicose, né? Na verdade, é uma pergunta que a gente poderia conversar há muito tempo, né? E a Luísa perguntou se tem uma relação desse conceito com a capacidade de ficar só, winnicottiana. E também se a gente pode pensar na relação mãe-bebê, nesse negativo, como erotismo. E qual a ideia do... Nossa, tem muitas coisas mesmo. Do negacionismo com o reconhecimento do precário. Bom, a gente já está agora, que eu fiquei aqui pensando que não tinha pergunta, vai ter que acabar em 5 minutos. Mas deixa eu responder primeiro a questão do negativo na psicose. Eu acho que na psicose justamente não haveria
essa constituição do negativo, né? Porque a constituição do negativo no Green é justamente, aí eu vou ter que falar um pouco psicanalês, mas eu explico para vocês, só para dizer o termo, né? É justamente a constituição do que o Green chama de estrutura enquadrante. O que quer dizer isso? Ele quer dizer, bom, a relação da mãe com o seu bebê, né? A relação do objeto como presença, como é que esse objeto pode ir se apagando? Só na medida em que haja uma consistência de presença. Quando há uma consistência de presença, esse objeto ele vai sendo apagado para se transformar em estrutura enquadrante. O que ele quer dizer? É quase como se tivesse uma moldura, né? Desse quadro aí atrás, uma moldura que eu vou preencher com as minhas imagens, com as minhas fantasias, com o meu mundo interno. Então, essa função que nós temos do outro, né, ela é negativada na medida em que eu não vou ter um quadro, uma pintura do outro sobre mim, mas eu vou ter uma estrutura, uma moldura que vai possibilitar que eu possa criar e ter, de uma certa maneira, a ilusão de autonomia. Na psicose, me parece que isso não acontece, que não há essa constituição, que há um objeto que invade o sujeito, que há um certo grude, uma certa cola que faz com que o sujeito não possa ter essa fruição, né, do seu santuário pessoal, da sua dimensão de estou aqui, ninguém me conhece, e isso é ótimo, porque não é para conhecer tudo mesmo. Então essa sensação de que eu não sou transparente ao outro, eu acho que na psicose isso não acontece. Então eu diria que nesse sentido, o negativo na psicose é muito mais recusa, né, o que o Lacan chama de fora-clusão, do que de um trabalho do negativo, como a gente fala aqui. Né? Essa ligação entre a capacidade de estar só, sim, eu acho que sim, mas eu acho que o negativo é alguma coisa que vai se constituindo, né, no sentido também não só da capacidade de estar só na presença do outro, mas da capacidade de nós irmos construindo as nossas fronteiras, como eu falei, entre o eu e o outro, né, entre o eu e o mundo externo, e é nesse sentido que eu acho que aí é um pouco diferente do que o Winnicott vai chamar da capacidade de estar só. E é por isso que eu acho que tem a ver com essa ideia de virtualidade, né, de potência, né, de algo que eu só posso, né? O Levi-Strauss fala isso no fim da vida, por isso que é tão bonito, né? Ele está dizendo assim, bom, aos 90 anos eu continuo nesse diálogo entre a minha criatividade e a minha dissolução. Então é isso também que a transitoriedade traz, não é? É justamente esse paradoxo da vida de manter, né? De nos mantermos vivos perante a nossa própria destruição, né, de não melancolizarmos perante as nossas marcas, finitudes e perdas. Eu acho que agora eu vou realmente ter que me despedir de vocês, porque estamos aqui no final aí desses 50 minutos. Gente, então, olha, um ótimo sábado, 2 horas o André vai aqui conversar com vocês também, né, e eu agradeço a presença dentro da nossa virtualidade e me sinto abraçada aí por todos. Beijo.